Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de aula, não é mesmo? Mais uma semana aqui junto com a tia, que Deus abençoe essa semana, que vocês possam aí realizar todas as atividades de vocês bem e aprendam bastante durante essa semana, tá certo? Hoje nós vamos fazer a nossa aulinha de português, tá? É uma aulinha bem simples de leitura e interpretação, tá? E a leitura, o texto que nós vamos ler se chama Felicidade Cansa? O escritor imagina o que acontece depois do Felizes para Sempre. Toda história de contos de fada termina no Felizes para Sempre, não é mesmo? E o que é que vem depois? O que será que vem depois do Felizes para Sempre, né? Certa manhã, o escritor Antônio Prata recebeu uma visita inesperada. Princesas, caçadores e anões surgiram em seu apartamento com um pedido fantástico: ajudá-los a não serem mais felizes para sempre. Para isso, ele precisava inventar histórias que acontecessem depois do fim dos livros, quando tudo virava um tédio só. Esse encontro e as tais histórias inventadas por Prata está no divertido livro Felizes Quase para Sempre, né? Felizes Quase Sempre. Ilustrado por Laerte, cartunista da Folha. Em sua primeira obra para crianças, o autor mostra que uma vida perfeitinha, sem nenhum tropeção, pode ser bem chata. Confira a seguir trechos do bate-papo com o escritor, que é colunista da Folha, com a Folhinha. Olha só. A Folhinha perguntou para ele, como surgiu a ideia deste livro? Aí ele disse: quando era criança, eu imaginava o que acontecia depois do fim das histórias. Para onde iam todos aqueles personagens. Esse foi o meu ponto de partida para escrever o livro. Aí a Folhinha perguntou: tem algum conto de fadas preferido? Ele disse: nunca gostei muito de contos de fadas, só de pedaços. A carruagem que vira abóbora, os anões da Branca de Neve, que sempre achei engraçados. E as madrastas, por quem eu nutri uma paixão secreta. Aí perguntaram: há outras histórias para crianças a caminho? Aí o autor disse: tenho uma ideia para outro livro. É sobre duas árvores que crescem sonhando com o que vão virar quando forem derrubadas. Não acham mau negócio virar cadeira e esperam ansiosamente pelo dia em que conhecerão o mundo para além da mata. Para adultos, estou terminando o livro com memórias da infância. Então, esse autor, né, ele falou sobre o livro que ele estava escrevendo, que é esse, Felicidade Quase Sempre. Porque a pergunta era no início, né? Felicidade cansa? Será que ser feliz sempre cansa? É chato ser feliz o tempo inteiro? O que é que vocês acham? Será que é bom toda hora, todos os momentos da vida a gente ser feliz? Até porque isso não existe, né? A gente não é feliz 24 horas do dia e nem sempre da vida da gente. Tem momentos que a gente fica triste, tem momentos que a gente fica chateado, com raiva. São vários sentimentos que vivem dentro da gente. Então, a gente não é feliz 100%. É lógico que a gente quer sempre ser feliz, né? Mas isso não acontece sempre, né? É natural. Aí, do outro lado, tem as questões, tá? Prestem atenção. Você já tinha lido ou assistido a uma entrevista? Aquilo que aconteceu com o autor foi uma entrevista, né? O jornal fez algumas perguntas e ele respondeu. Se você já tinha assistido algum tipo de entrevista, né? Alguém perguntando alguma coisa para alguém e essa pessoa respondendo, você só comenta, só fala aí com a mamãe ou com o papai, tá? Qual é o assunto tratado na entrevista com Antônio Prata? Esse assunto foi sobre o livro, né? Que ele estava escrevendo, o livro Felizes Quase Sempre.
E o que é que você achou dessa entrevista e na ideia que inspirou o Antônio Prata a escrever seu livro? O que é que vocês acharam do autor escrever um livro pensando no que aconteceria depois do fim, né? Daquele felizes para sempre que tem no final da historinha. O que é que acontece, né? Porque ali os personagens ficam um com o outro, aí fica feliz, e acaba a história. E aí depois, o que acontece? Se foi isso, foi essa a ideia do autor, né? Vocês gostaram desse? Vocês gostariam de ler esse livro? De acordo com a entrevista, agora vamos para a interpretação escrita, tá? Essa de cima era só pra gente debater um pouquinho. Agora vocês vão copiar mesmo, tá? Responder no livro. De acordo com a entrevista, porque o autor Antônio Prata resolveu ajudar princesas, caçadores e anões. Lá na entrevista que a tia Leu falou, né? Porque esses personagens estavam sendo perseguidos por vilões ou porque esses personagens pediram que ele o ajudasse a não serem mais felizes para sempre. Bem fácil, né? Tá lá na entrevista. Em sua opinião, por que os personagens não queriam mais ser felizes para sempre? Lá na entrevista eles falam também um pouquinho, né? Mas o que vocês acham? Por que os personagens não querem mais ser felizes para sempre? Esses personagens, eles estavam cansados desse fim, né? De ficar sempre fazendo a mesma coisa. Eles queriam viver outros finais, né? Ter outros finais. Conhecer ou fazer outras histórias. Então, eles não queriam mais esse felizes para sempre porque eles estavam cansados sempre do mesmo fim de história, né? Então, eles queriam ter outros finais. O que o autor fez para ajudar os personagens? Ele escreveu um livro com histórias que aconteceram depois do final das histórias clássicas, ou ele entrou na história de cada personagem e lutou contra os vilões? Qual foi das duas que ele fez, o autor? Bem fácil também. Contorne a imagem, né? Vocês vão circular a imagem da capa do livro, escrito por Antônio Prata. Qual foi desses 3 livros aí que ele escreveu? Foi o Fantástico Mundo Mistério de Feiurinha, foi Ana Maria Machado, o nome da autora, né? A Princesa que Escolhia, ou foi Felizes Quase Sempre? Muito fácil. Olha só a capa do livro. Esse é o livrinho que fala lá dos finais que nem sempre são felizes, tá? Ao responder qual conto de fadas é seu preferido, o escritor cita 3 elementos. Em qual conto de fadas há uma carruagem que vira abóbora? Qual é a historinha que a carruagem vira abóbora? Todo mundo sabe, né? Em qual conto de fadas tem os anões? Esse também é muito fácil. Em qual conto de fadas há madrastas? Tem vários que tem madrastas, né? Vocês podem citar aí pelo menos 2, tá certo? De acordo com a entrevista, o autor pretende escrever mais livros? É uma pergunta. Comente. Sim, né? Ele fala aí no final da entrevista que ele quer escrever um livro para crianças sobre 2 árvores. E está terminando também um livro para adultos, que se chama... aliás, um livro para adulto com memórias da infância, né? São esses 2 livros que ele vai fazer. Na 7ª questão tem assim, ó. A entrevista começa com uma introdução e depois apresenta algumas perguntas. Pinte um número de que indica quantas perguntas há no trecho lido dessa entrevista. Então, você vai lá na entrevista. E aqui desse lado, ó, tá bem... tem bem os pontos, ó. Tem bem os pontos de interrogação, tá vendo? Então, você vai lá ver quantas perguntinhas foram. E aí, você vai lá no número e pinta um número que representa as perguntas, tá bom? Aí, nós vamos aí pra última página. E aí, tem assim, ó. Identifique e contorne na entrevista as perguntas e as respostas de acordo com a legenda. O que acontece? Você vai circular de amarelo as perguntas e as respostas você vai circular de vermelho. Então, você vai circular lá
na entrevista, ó, nessa página aqui. As perguntas você circula de amarelo e a resposta do autor você circula de vermelho, tá certo? Aí na nona questão tem o seguinte: onde essa entrevista foi publicada? Pinte a resposta correta. Foi publicada num livro, num jornal ou em uma televisão? Essa entrevista ela foi publicada num jornal. Tem bem embaixo falando, ó, no jornal Folha de São Paulo, tá? A folhinha, porque é dedicada a crianças. Então, você vai pintar aí o jornal, tá certo? Qual é o público-alvo dessa entrevista? Ou seja, para quem essa entrevista, para quem ela foi escrita? O público dessa entrevista é o público infanto-juvenil, ou seja, foi para crianças e jovens, tá certo? Porque era falando sobre os contos de fadas, sobre os livros, então tinha ali um público mais jovem. Então, ali as crianças e os adolescentes já, né? Infanto-juvenil, tá? Na 11, você vai reler um trecho do texto. Ó, confira a seguir trechos do bate-papo com o escritor que é colunista da Folha com a Folhinha, tá? A entrevista da Folhinha é uma parte do jornal que faz entrevistas mais voltadas assim para crianças, para infanto-juvenil, tá? Aí tá dizendo assim, ó, o que significa a expressão bate-papo? O que é um bate-papo? É uma leitura? É uma conversa? Ou é uma música? É muito simples, né? Todos vocês aí, eu tenho certeza que sabem o que é um bate-papo. O que é um bate-papo quer dizer? Aí vocês marcam com um X, tá certo? E é isso a tarefinha de hoje, bem facinho, só para vocês interpretarem um pouquinho desse texto, dessa entrevista, tá certo? Espero que vocês façam aí, todo mundo faça. E quem tiver qualquer dúvida, pode me chamar que eu vou tirar com vocês, tá certo? Um beijo, uma boa semana de estudo a todos e até a próxima aula, tá? Tchau!